Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje tem a ver com uma parte de um verso que se encontra em Esté 4,14. Quando Mardoqueu, irmão, chega até ela e diante do palácio, diante daquela situação, ele agora diz a ela a seguinte frase: Quem sabe que para este tempo você foi colocada aqui como rainha? Este tempo, que tempo seria esse? O tempo onde agora o decreto de morte para com os judeus foi oficializado e foi ali espalhado para todos. Mas antes de chegar nesse momento, vamos então contextualizar o que aconteceu anteriormente a isso. Em Suzã, que era um lugar onde os judeus residiam, foi decretado ou foi espalhada a notícia de que todos os judeus seriam exterminados. No capítulo 4 do livro de Esté, é descrito que quando Mardoqueu toma conhecimento disso, ele então sai, irmãos, dali com uma roupa totalmente diferenciada. Ele sai agora com o aspecto de uma pessoa enlutada, angustiada, apavorada, sabe? O que você imaginar de uma pessoa com um sentimento triste, amargurado pela vida, e Mardoqueu então começou a manifestar. E o texto começa dizendo assim: Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto, amargamente, e foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando aqueles trajes de luto tinha permissão para entrar. É nesse contexto, então, que Esté aconselha a ele, ou dá a ele a possibilidade dele trocar de roupa, coisa que ele não quer. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Esse pano de saco é uma maneira, irmão, de demonstrar uma angústia, um luto muito grande. A gente encontra esses elementos, primeiramente, lá em Gênesis, quando Jacó toma conhecimento de que o seu filho José foi morto. O texto fala que ele se põe sobre a cinza, rasga sua roupa, como sinônimo de angústia. Jó também, no capítulo 1, descrito que ele também fez a mesma coisa, assentou-se sobre a cinza. E a roupa, irmãos, há quem diga que aquele pano de saco era como se fosse um pano de saco grosso, um pano que era colocado para limpar os pés. Era como se fosse algo que a pessoa usasse para demonstrar a sua inutilidade, o seu estado depreciador, o seu estado desprezível da condição que aquele momento estava lhe levando. E ao colocar cinza sobre sua cabeça, a cinza é uma evidência de que uma pessoa que após que morre volta a ser o que era, o pó da terra. Então as cinzas da terra que ele colocava também se colocavam um sinal de humilhação, de humildade. E ali se passava por vários dias. Só que o texto fala que não só Mardoqueu ele se vestiu dessa forma, mas ele clamou em alta voz e gritou também muito amargamente por aquela situação. Se vocês tiverem a possibilidade de ver um filme de Esté, eu assisti uma vez, nunca mais me esqueço disso, aparecia nesse momento ele gritando: Senhor, meu Deus, por favor, tem piedade de nós, e gritava e clamava. Embora o texto não fale, né, o livro de Esté não fale a palavra Deus, esse clamor aqui que foi dado não foi a ninguém, senão ao próprio Deus. Muitas coisas implícitas aqui nesse livro de Esté, a gente encontra nele elementos de Deus e sua presença através da vida desses personagens. E agora, dentro dessa situação, a própria Esté, sabendo que ela não poderia ir vê-lo naquela condição, como ele também não poderia entrar naquela situação, existe um terceiro personagem aqui chamado Hatak, né, com H. Então ele ficou de porta-voz, ele ia até Esté, dava as informações de Mardoqueu, Esté passava as informações para ele, ele voltava para Mardoqueu e ficou aí nesse trocadilho. Mas ele não foi até a presença de Esté para conversar com ela. E aqui, no verso 13, a última mensagem dele diz assim, ó: Mardoqueu enviou esta resposta a Esté: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão, ou socorro, virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Irmãos, isso aqui foi uma palavra muito dura para Esté. Ou seja, Deus não irá permitir com que o povo seja exterminado. E se você ficar calada, se você não se prontificar para auxiliar o seu povo, você irá morrer com toda a sua casa. Mas os judeus
que não tiveram de você nenhuma intervenção será livrada por Deus. Aqui Mardoqueu demonstra uma grande fé. E ao falar sobre a fé que ele tinha do que Deus poderia livrá-lo, aquilo motivou também agora a rainha Esther a mostrar quem ela era. Lembre-se, no capítulo 2 e o verso 10 e o verso 20, Mardoqueu pediu para com que ela fosse privada da sua identidade. Agora, no capítulo 4 e os versos 15, ela se prontifica a ir até o rei e aí identificá-la quem de fato ela era. Aí eu acho interessante porque a fé de Mardoqueu estimulou a ela a ter fé. E aí ela pede para com que haja um jejum, haja uma proclamação, haja que o jejum, embora aqui também não está relatado, mas eu não quero que você me veja como alguém que está acrescentando. Todo jejum, biblicamente falando, ele é atrelado à oração. O próprio Jesus falou isso, né? Essa caixa de demônio não sai senão com jejum e oração. Buscar o Senhor com jejuns e orações. Então isso era feito de fato. O jejum, ele era uma evidência de alguém que estava clamando a Deus, orando a Deus, suplicando por ele algo. E aqui nós encontramos também, com certeza, Esther fazendo essa proclamação de 3 dias para com que eles jejuassem. E sim, com toda clareza, orassem também ao Deus para que houvesse livramento. Especificamente, para com que ela tivesse discernimento para falar com o rei, como também o próprio Deus tivesse como comover o coração do rei e a aceitasse. No capítulo 5 do livro de Esther, os versos 1 e o verso 2, nós já vemos essa condição. Existia uma lei naquela época que um rei não poderia receber uma pessoa sem ser chamada, independente de ser rainha ou não, a não ser que ele estendesse o cetro, e ali era como se fosse um sinal de boas-vindas ou uma boa recepção. E é o que acontece. Ele estende o seu cetro de ouro, Esther coloca a mão sobre sua ponta, e ele então recebe de forma muito graciosa, quando ele diz: o que você quer, rainha Esther? Peça-me o que quiser, que darei metade do seu reino. Aí ela encontrou graça nos olhos dele. E então começa o discurso, que nós iremos falar sobre isso amanhã. Um ponto que merece consideração aqui é a fé de um e a fé do outro. Os motivou a clamar a Deus, a confiar em Deus e saber que as promessas dele iriam ser de fato manifestas. Tem um comentário que eu achei interessante aqui, de Esther, nesse momento. Deixa eu ver aqui se eu encontro no capítulo 4. Olha só, quando ele fala assim, quando o Mardoqueu fala socorro e livramento virá de outra parte, a gente sabe, de outra parte, que parte? A parte de Deus. Isso me faz lembrar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. Lembre-se aqui, socorro virá, socorro presente na tribulação. E a promessa que Mardoqueu conhecia é que Deus tinha dito, assim como ele disse para Abraão, né, em 12, verso 3 do livro de Gênesis, que através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa expressão da terra, no original hebraico, que é Adamá. Adamá quer dizer vem do solo. É a mesma expressão que é dita para Adão. Ou seja, em Adão, todos vieram. Então, em Abraão, pela promessa de Deus, todos os habitantes da terra, ou seja, todo aquele que viesse, independente de nacionalidade, por Abraão, seriam abençoados. E agora, a confirmação veio através de Esther e Mardoqueu. A bênção foi extensiva e estendida a eles e aos outros também. Então, a promessa de Deus, irmãos, ela nunca falha. O que Deus diz para o que há de acontecer, vai acontecer. Então, creiamos em sua palavra, confiamos em suas promessas, porque aquele que nos prometeu, ele é fiel. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra e pela esperança que ela nos dá para que possamos confiar nela cada dia. Dá-nos, ó Deus, esperança e certeza de que o que o Senhor nos disse, o Senhor cumprirá, porque o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. Nos dá, Senhor, perdão e nos concede o alívio em meio às angústias, confiando em Ti e buscando a Tua face. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.